Obrigado, Hertz. Obrigado, Gutierrez, também. Obrigado a todo mundo. É muito bom estar com vocês hoje à noite para apresentar esse pequeno estudo. Pequeno, na verdade, eu não sei quanto tempo vai levar, né? Vamos vendo aqui, porque tem muita coisa que pode falar sobre esse assunto, né? Espero que o seu casamento não tenha sofrido durante essa pandemia. Na verdade, eu espero que o seu casamento tenha crescido. É uma boa hora para crescer, porque nós estamos, com certeza, gastando mais tempo juntos, né? Então, devemos aproveitar realmente para crescer o nosso relacionamento durante essa pandemia. Mas eu sei que, em alguns casos, eu tenho ouvido falar, pelo menos, que alguns casamentos têm sofrido, né? Então, vamos ver se nós podemos dar uma pequena ajuda hoje à noite para todo mundo, mas especialmente talvez para aqueles que têm sofrido. Eu estou vendo pessoas aqui de Rio de Janeiro, de Salvador, obviamente de Fortaleza, não é? E deve ter de outros lugares também. É muito bom estar com vocês através desse método aqui, essas tecnologias que existem. Hertz, se você me permitir compartilhar alguma coisa, eu tenho um PowerPoint também que eu vou compartilhar aqui. Você vai ter que me dar a permissão para fazer isso, tá bom? E aí eu vou ligar e depois de ligar eu vou começar a falar sobre o banco. Tem alguém tem alguém que ensina português para um americano que está tentando falar português há 40 anos e não conseguia ainda? Eu não sei se é melhor chamar banco de amor ou banco do amor, né? Então, eu mudei tudo para banco do amor, mas eu notei que aí no telão também estava banco de amor. Mas não faz muita diferença, eu creio, né? Nós entendemos o que eu estou falando. E foi bom que Gutierrez falou também, sabe, que agora vamos imaginar, né? Vamos imaginar, né? Se o seu amor foi uma fruteira, não é? Qual é o fruto que ia dar? Eu não lembro tudo que ele falou, mas foi muito bom. Agora vamos imaginar que o seu amor é um banco. Né? Deixe-me abrir aqui. Ok, ainda não posso. Hertz, ainda não posso. Não está permitindo, é? Não está permitindo. Só um segundo. Pronto. Tenta novamente, por favor. Agora posso. Tá certo agora. Ok, deixa eu ver aqui. E aí? E aí, deixa eu abrir ela. Pronto. Aí, todo mundo está vendo? Esse é o homem da caverna. É, essa é a gente em plena pandemia, né? Vocês não estão vendo, mas eu não cortei meu cabelo desde que começou. Tá bem comprido lá atrás, mas eu não vou mostrar, não. Mas aí, veja bem, então, apesar do que se vê aqui, veja aí. Deus criou o homem à sua imagem, mas isso não é a imagem de Deus, não, eu creio. Essa imagem aí não é a imagem de Deus. Não, mas vamos lá. Parando a brincadeira, vamos falar sobre o Banco de Amor, né? Eu não sei se vocês conhecem esse livro aqui em inglês. Nós 22 anos atrás, quando eu voltei para o Brasil, já na segundo período no Brasil, eu e Kathy, minha esposa, já tinha estudado esse livro. Na verdade, a gente fez um seminário para ser treinado como usar esse material. A gente já tinha usado aqui nos Estados Unidos várias vezes, ajudando diversos casais. E a gente queria fazer no Brasil. Então, a gente trouxe conosco para o Brasil. Infelizmente, ela não foi traduzido naquela época, não foi traduzido em português, então a gente não usou muito, a gente usou alguns princípios deste livro. O livro traduzido seria Necessidades dele, Necessidades dela, ok? Por Willard Harley, Dr. Willard Harley, não é? Então, construindo um casamento à prova
a prova de adultério, né? A prova de traição. Então, só que, graças a Deus, alguns anos depois, então, ela foi traduzido. Eu não gostei muito da capa e nem o nome em português, porque ela precisa, ele deseja. Para mim não é a mesma coisa que ele precisa, ela precisa, ou ele necessita, ela necessita. Mas, de qualquer forma, o conteúdo foi a mesma coisa. E aí disse, construindo um casamento à prova de infidelidade. Mesmo livro, agora só em português. Então, talvez você tenha, se você não tem, talvez você pode procurar, só que essa edição passou pouco tempo. Eu até reclamei com o autor sobre a mudança de título, porque eu não achei necessário mudar o título, e ele falou comigo que estava fora do controle dele, porque ele vendeu os direitos para a casa publicadora aqui no Brasil, aí então ele não podia fazer nada. Também a capa, eu não achei necessário colocar uma mulher nua aí na capa, né? E tem um homem também, é um pouco até difícil de ver e melhor assim mesmo. Então, outro publicador, então depois publicou com outro nome. Então, esse também é o mesmo livro em português, né? Com um nome completamente diferente. Mas então, na verdade, o que aconteceu é que o subtítulo virou título, Casamento à Prova de Traição, né? Então, eu recomendo esse livro para vocês, mas esse princípio sobre o banco do amor, então vem desse livro, não é a minha ideia, mas nós gostamos tanto dessa ideia que nós começamos a usar essa ideia para ensinar para casais como pode crescer seu amor e como é que você deve ter um amor crescente, né? Um amor que está crescendo, porque quanto mais cresce, mais protegido o seu casamento contra a traição, ok? Então, vamos lá. Então, banco do amor. Como vai seu saldo no banco do amor, ok? Vamos falar do princípio, na verdade, os dois princípios bíblicos que faz o banco, para mim, funcionar, né? Faz essa ideia funcionar. O primeiro é bastante conhecido, né? Vocês todos conhecem esse versículo. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Então, essa a gente chama, às vezes, a regra de ouro, né? E realmente, façam aos outros o que vocês querem que eles façam a você, né? Então, trata eles como você quer ser tratado, né? Essa é a regra de ouro. Na verdade, essa é uma regra, não é especificamente para casais, é para todos os cristãos. Todos nós cristãos devemos tratar as pessoas ao nosso redor nesse mesmo jeito. Não é só para casais. Mas o que eu tenho descoberto é que muitas vezes em casa a gente nem trata os nossos cônjuges como nós devemos tratar qualquer cristão, qualquer pessoa no mundo, né? Então Jesus falou: assim em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Então, quando se trata de relacionamentos de qualquer tipo, esta é a regra de ouro, mas especialmente deve ser aplicado em nossos casamentos. Eu não sei se você conhece as outras regras. Tem regra de prata, regra de bronze, regra de ferro, né? Então, a regra de ouro, como a gente já acabou de ver, faça aos outros o que deseja que te façam, né? Mas também tem a regra de prata, que algumas sociedades, eu diria até que alguns da gente, também estamos aplicando a regra de prata em nossos relacionamentos. Não faça aos outros o que não deseja que te façam. Então, não faça a eles porque você não quer que eles façam essa coisa para você. Então, certamente você não deve fazer. Até não é tão ruim, não. Realmente, nós não devemos
fazer aos outros, não é? O que nós não desejamos que eles façam a gente, não é? Mas não é tão bom como a regra de ouro. Também tem a regra de bronze. Vamos ver se isso aplica. Faça aos outros o que te fazem. Então, se você faz a mim, eu vou fazer a você. Não é aquela velha, como é? Troca de moedas, alguma coisa. Não é aquela troca que dá, revidando, né? Aí. Não deve fazer isso, com certeza. E a regra de ferro, pior ainda, faça aos outros o que quiser. Faça o que você quiser, antes que te façam a você, né? Ou te façam o mesmo. Não é? Então, obviamente, só o primeiro é um princípio do cristianismo, é um princípio de Jesus, é um princípio de Deus. Este é que nós devemos estar realmente aplicando em todos os nossos relacionamentos. Mas, como eu disse, às vezes eu vejo, irmãos, aplicando este princípio no dia a dia, as pessoas ao nosso redor e em casa está em falta. Não estão aplicando esta regra. Então, eu acho muito importante também, então, para os casais aprender que é isso, e eu acho que você vai ver que é a base, das bases do banco de amor, quando a gente chega a explicar isso. Qual destas você vive em casa? Irmãos, eu espero que seja aquele primeiro, não é? Mas eu sei que às vezes acabamos praticando essas outras regras aí que não devemos. Então, independente do que alguém chama este princípio, vocês estão vivendo em seu casamento por um ou mais desses princípios. Faça ao seu cônjuge, ok? Essa é a questão. Faça ao seu cônjuge o que deseja que te faça, né? Olha, veja, imagine a regra de prata. Não faça ao seu cônjuge o que não deseja que te faça. Ou a regra de bronze. Faça ao seu cônjuge o que te faz. E a regra de ferro. Faça ao seu cônjuge o que quiser, antes que te faça o mesmo. Bem, juntando dois princípios de Jesus, este que a gente acabou de ver aqui em Mateus 7 e 12, e também uma outra aqui em Atos 20 e 35, não é? Ou Lucas, que escreveu Atos, e, na verdade, registrando as palavras do apóstolo Paulo, ele disse que Jesus falou a maior felicidade em dar do que receber. Isso é na versão internacional, né? Nova versão internacional. A maior felicidade em dar do que receber. O problema, às vezes, no casamento é que nós entramos no casamento pensando em o que nós podemos receber desse relacionamento e não pensamos em o que nós podemos dar para este relacionamento. Quando nós aprendemos a dar para o relacionamento, nós vamos ser muito mais felizes do que quando nós só pensamos em o que nós podemos receber do relacionamento. Então, eu vou fazer uma afirmação aqui, sabe, que eu realmente acredito. Dificilmente vai fracassar um casamento que está aplicando os dois cônjuges, marido e esposa, dificilmente vai fracassar o seu casamento se os dois estão aplicando estes dois princípios no seu casamento, ok? Então, vamos chegar aqui, então, ao banco do amor, ou banco de amor, né? Então, as seguintes ideias, como eu já disse, são tiradas do livro Ela Precisa, Ele Deseja, Construindo um Casamento à Prova de Infidelidade, por Harley. Os gráficos eu mesmo criei para tentar explicar melhor e explicar visualmente
o que ele está nos passando através das palavras dele no livro que ele escreveu. Então, mais uma vez, ele deseja, ainda tem algumas cópias, talvez num sebo, você pode encontrar com este título, ou talvez online você pode encontrar ainda com este título, o mesmo livro, Casamento à Prova de Traição. Mas bota aí Casamento à Prova de Traição com o nome dele, Harley, só o sobrenome mesmo, Harley. Se você tem interesse em comprar, você vai encontrar online. Então, vamos lá. Os gráficos para ajudar a entender melhor o princípio aqui. Então, este é o primeiro gráfico, Banco do Amor. Então, imagine, como a gente já falou, que essa caixa aqui, na verdade, essa caixa vai representar o banco. Okay? Na verdade, você pode pensar como se fosse um cilindro. E a gente vai encher esse cilindro com amor, né? Mas você pode também pensar, é o banco do amor. Então, representa o banco do amor, ok? Então, no primeiro encontro com alguém, na verdade, isso aplica a qualquer pessoa, ok? Você encontra alguém novo e você já vai fazendo, às vezes inconscientemente, você já vai fazendo algumas avaliações daquela pessoa. Ou você gosta daquela pessoa, ou você não gosta, ou você é indiferente. É uma pessoa qualquer, né? Um caixa no banco, né? Alguma coisa, uma vendedor na loja, né? Talvez você nem faz uma decisão sobre se você gosta ou não, pode ser indiferente, mas às vezes alguém faz alguma coisa ruim e você diz, puxa vida, eu não gostei daquela pessoa não. Mas muitas vezes a gente encontra alguém, então, e a gente pensa, puxa, eu gostei dele, né? Eu gostaria de, né, ter ele de novo como vendedor, como caixa, né? Alguma coisa assim, não é? A gente fala. Então, é porque você está fazendo depósitos, ou ele mesmo está fazendo depósitos no seu banco, ok? Agora, então, veja bem, nós temos uma conta para cada pessoa, ok? Uma conta para cada pessoa. Nós temos uma conta com nossa esposa, ok? O nosso marido, ok? Então, fazendo depósitos, então a gente vai dizer, puxa vida, eu gosto dele, ou eu gosto dela. Não é? No primeiro encontro, no segundo encontro, no terceiro encontro. Aí, se é de pessoas não casados, né? Então eles se interessam um no outro, porque estão gostando. Não é? A gente não chamaria de amor ainda, mas é a mesma conta, de qualquer maneira. E depósitos estão sendo feitos, é por isso que está dizendo que eu gosto dele, eu gosto dela, ok? Então são solteiros, não são casados ainda. Aí o que acontece? Se gostar da pessoa, há poucos saques, ok? Se não gostar da pessoa, há poucos depósitos, ok? Neste banco. Então, esta é a ideia. É um banco de relacionamentos, né? Mas que deve, no caso do nosso cônjuge, ser cheio de amor. Mas em todos os nossos relacionamentos, de uma maneira ou outra, nós temos essa conta no banco, ok? Então, vamos um pouco mais. Aqui, então, continuando com a ideia do Banco do Amor, se os depósitos continuem, no caso de ser dois solteiros, ok? E eles se encontram, e se encontram de novo, se os depósitos continuam e os saques são mínimos, todo relacionamento tem alguns saques, vamos falar sobre isso. Mínimos ou até inexistentes, o casal vai começar a usar a palavra amor. Quando aquele casal de jovens, como a gente era antigamente, talvez tenha um jovem aqui hoje à noite também, quem sabe, mas aí no início nós somos casados há 48 anos, então eu quase tenho,
dificuldade de lembrar os nossos primeiros encontros, não é? Hoje em dia, não é? Mas eu sei como aconteceu. A primeira vez eu gostei dela, ela gostou de mim, não é? Então a gente abriu uma conta e eu comecei a fazer alguns depósitos e ela também fazendo alguns depósitos. Começou a crescer e finalmente a gente chegou a um momento, né? Acima de uma certa marca. Está vendo a marca aí? Acima de uma certa marca a gente começa a pensar: puxa, será que isso é amor que eu estou sentindo? Será que eu estou amando ela, né? Aí, será que essa pessoa é a pessoa para mim, né? Começa a pensar isso e finalmente, né? Quando chega um bom nível, então a gente realmente começa a afirmar o nosso amor. Nós estamos sentindo aquela afeição, aquela atração, e a gente começa a usar a palavra amor. Então, mas continuando. Então, aí está. O banco está com bastante amor, né? Em todo relacionamento, eventualmente vai ter saques, ok? Vai ter saques. Coisas que causam infelicidade. Cada vez que acontece alguma coisa causada pela outra pessoa, então vai tirar amor, vai acabar com um pouquinho do amor que está na conta, né? Está gastando o amor. Então, até o autor desse livro, ele escreveu outro livro sobre os ladrões de amor, e que são 5. E ele escreveu um livro todo sobre ladrões, porque às vezes não é simplesmente um saque. Às vezes é um rombo. Às vezes é tão sério a infração, né, que só podemos chamar de ladrão mesmo, sabe? Que levou bastante amor de uma vez só. Mas no dia a dia, geralmente são saques pequenas que nem tem problema. Não tem problema se isso aqui está acontecendo. Se nós estamos fazendo depósitos constantes. O problema fica quando nós casamos por causa desse amor que foi criado nesse relacionamento e nós decidimos casar, somos casados. Muitas vezes a gente para de fazer os depósitos. Mas os saques vão acontecer, principalmente os pequenos. Às vezes até os ladrões também de amor. Então aí vai caindo o amor. E ela pode até cair abaixo daquele nível onde a gente começou a sentir amor. E esse é o grande problema. Então, o que faz os depósitos? Nós não podemos parar, uma vez casado, de fazer depósitos. Não é? Quando nós estamos namorando, até os homens aqui que estão ouvindo a minha voz nesse momento, nós somos craques nos depósitos, não é? Oi, nós fazemos tudo, não é? Abrimos as portas para as mulheres, não é? A gente é romântico, não é? A gente faz as coisas, não é? Para agradar, a gente elogia, não é? A gente leva para cinema, leva para almoçar, para jantar fora, a gente faz uns passeios, a gente segurando a mão, não é? A gente faz durante o namoro, sim. Mas quando a gente casa, muitas vezes a gente para. Mas o problema é que os saques não param. Os saques não param, entende? Aí, então, mesmo pequenos saques, ao longo dos anos, se nós não estamos fazendo os depósitos, o que vai acontecer com o saldo no banco do amor? Vai cair e cair e cair. Então, quais são os depósitos? Depósitos são coisas que geram sentimentos de felicidade. Qualquer coisa que gera um sentimento de felicidade no seu cônjuge é um depósito no banco de amor. Agora, eu vou ter daqui a pouco alguns exemplos e algumas ideias para vocês também, ok? Os maiores depósitos ocorrem quando as necessidades
são supridas, especialmente o que a gente chama de necessidades emocionais. Quando eles estão sendo supridas, então a pessoa tem um sentimento, além de amor, de contentamento, né? De segurança nesse relacionamento, e aí é muito bom. Então, realmente devemos aprender a fazer esses depósitos, né? Agora, infelizmente, se não está fazendo os depósitos e cai abaixo, então, dessa linha que eu coloquei aqui, que é uma linha imaginária, porque ninguém sabe exatamente qual é o nível ideal, não é? Mas quando cai abaixo de um certo nível, então, há grande perigo para qualquer casamento. Muitas vezes, a infidelidade acontece no casamento porque não há felicidade no casamento. O banco de amor está realmente baixo, muito baixo, o saldo. E aí, então, às vezes, sem querer, eu tenho até uma outra mensagem que eu posso até fazer para vocês algum dia, que são sinais de pessoas que estão em perigo de cometer adultério, de ser infiel ao seu cônjuge, não é? Sinais. Então, é bom a gente conhecer esses sinais também, porque a gente pode evitar, então, sabendo quais são os sinais. E aqui, quando o amor está muito baixo, o saldo está muito baixo, então é um grande perigo para qualquer casamento. Porque se você está feliz, se você está tendo as suas necessidades supridas, então não há razão, não é? Não há nenhuma inclinação para procurar suprir as suas necessidades fora do casamento. Então, deixe-me falar do problema um pouco mais aqui com esse gráfico também. Então, vamos imaginar uma situação no casamento e lá no escritório. Vamos dizer que você é uma pessoa que trabalha no escritório. E deixe-me dizer até antes, gente, no meu ministério, ao longo de 40 no Brasil, bem, foi 40 anos atrás, mas eu já tinha entrado, vamos dizer, 42 anos de ministério. Infelizmente, eu tenho visto homens de Deus, né? Eu tenho visto evangelistas cometer adultério. Eu tenho visto eles acabar com seu casamento. Homens que eu fiquei muito surpreso mesmo, todo mundo ficou surpreso, até pensando que tinha um casamento ideal, tinha um casamento exemplar, e que todo mundo deve moldar o seu casamento baseado no casamento deles, e acabam cometendo adultério. Já pensou? Então, mas eu não vou escolher lá na igreja, né? Eu não vou lá na fábrica, lá na escola, né? Lá na loja, né? Lá no seu trabalho, mas é isso que eu estou falando, mas eu vou usar lá no escritório, ok? Então, no casamento em casa, veja bem, o que aconteceu. O banco que estava quase transbordando com amor durante certas épocas, logo no início e talvez durante alguns anos, começou a baixar e baixou bastante, porque não estava havendo depósito suficiente para manter o saldo em alto, ok? Então, esse é o casamento. Está bem abaixo do amor, né? Aí, então, lá no escritório, então, o homem que trabalha no escritório, ele entra de manhã e ele tem que passar a mesa da secretária aí, e essa secretária é solteira, ela é bonita, né? Ela é inteligente, e ela sempre fala alguma coisa para ele, não é, cumprimentando ele quando ele entra, e de vez em quando ele para bater um papo com ela. Aí, então, eles abriram uma conta também, ok? E porque ele gosta muito dela, não é nada demais. Eu não estou falando que é pecado, não é pecado.
Talvez é um dos sinais, não é? Se a gente ter a oportunidade no futuro, posso falar sobre os sinais, não é? Mas aí, então, ele abre essa conta com ela. E ele começa a também elogiar ela. E ela está gostando dele. Mas ela sabe que ele é casado, né? Ele sabe que ele é casado também, que não deve ir além. E ele não está pensando, é inocente. Todo mundo é inocente até esse momento. Mas o problema é que abriu uma outra conta, né? Aí, então, lá em casa tem grandes saques acontecendo. Brigas, não tem depósitos, né? Coisas que desagradam estão acontecendo, mas lá no escritório, puxa, ele ou ela, não é, pode ser, tanto faz, né? Me faz sentir tão bem, eu estou sentindo tão bem, aquele sorriso, não, ela leva uma xícara de café para o meu escritório, né, todo dia de manhã, sem eu pedir mesmo, ela está sempre preocupada, perguntando se ela pode me ajudar em alguma coisa, ela é tão bem, tão funcionária, né, puxa vida, ela é uma pessoa excelente, inteligente, bonita, então, em casa poucos depósitos. Grandes saques, poucos depósitos. Mas lá no escritório, ela me entende, sabe? Ela me entende como a minha esposa nem entende mais, né? Ela me ajuda, ela gosta de mim. Puxa vida. Então, o que está acontecendo? Este é o problema. Este é o problema. Quando o banco lá em casa está com saldo muito baixo, quase zerado, e acaba abrindo outra conta lá no trabalho, né? Lá no serviço, qualquer que seja. Aí, então, é grande perigo, porque não está sendo suprido as suas necessidades. Então, o saldo está baixando em casa e o saldo está crescendo lá no emprego, né? Então, muitos depósitos e poucos saques. Por quê? Bem, até a verdade, isso é um problema também com os recém-casados, não é? Porque durante o namoro, bem, infelizmente nossa sociedade tem mudado aqui um pouco, mas em geral, durante o namoro, não moram juntos, né? Moram separados, então você realmente conhece alguém quando você começa a morar juntos, né? Aí, então, quando começa a morar juntos, você vê os defeitos como você nunca viu antes, né? Do cônjuge. Aí, então, mas lá no escritório não estão morando juntos, né? Então, tudo é bom, todos os elogios que pode imaginar, não é? Ele é um homem excelente, ela é uma mulher do meu sonho, né? Aí, por quê? Porque não vê os defeitos, não vê os defeitos. Então, não vivem juntos para ver o lado negativo da pessoa. Então, está tudo bem lá. Mas lá em casa está vendo todas as coisas negativas, né, que estão tirando o amor do banco e não está vendo os depósitos. Então, eu creio que é simples. Se vocês estão tendo um problema em entender, a gente pode parar daqui a pouco e pensar um pouco mais. Então, quando o saldo no Banco do Amor com esta outra pessoa aumenta e o saldo em casa diminui, o casal está a um passo do adultério. Pelo menos está muito mais vulnerável. Muito mais vulnerável. Então, depósitos. Vamos falar um pouco mais sobre o que é depósitos. Qualquer coisa que agrada seu cônjuge, especialmente se está satisfazendo alguma necessidade emocional, alguma necessidade de relacionamento, se está sendo suprida, né? Então, e você está agradando e isso é um depósito, né? Agora, mas quais são as necessidades? Homens e mulheres, em geral, têm necessidades diferentes. Necessidades de um casal, então, aqui, necessidades emocionais são as coisas sem as quais você não pode sentir-se feliz.
em seu relacionamento conjugal. Necessidade emocional. Você não vai se sentir feliz neste relacionamento se o seu cônjuge não está suprindo esta necessidade emocional. É preciso identificar as necessidades emocionais do outro e selecionar pelo menos 5 ou as 5 mais importantes e ficar se esforçando para suprir estas necessidades. Então, se você pense sobre os nossos princípios bíblicos, então, aqui está sendo aplicado, então, os princípios bíblicos. Você precisa fazer para seu cônjuge, não para você. Você não precisa exigir que seu cônjuge faz isso para você. Eu espero que seu cônjuge quer fazer isso para você naturalmente. É por isso que eu digo, para ter um casamento feliz, os dois têm que estar envolvidos, os dois têm que ter esse compromisso. Mas você tem que se preocupar como é que eu posso fazer meu cônjuge feliz, ok? Como é que eu posso identificar as necessidades dele e suprir aquelas necessidades e assim fazer ele feliz, né? Então, me esforçar para fazer isso. Então, os estudos de Dr. Harley mostram que as próximas 10 necessidades são as mais comuns da população em geral. Mas pode incluir, então vamos ver esses 10. Os seguintes. O primeiro é afeto, o carinho. E principalmente as mulheres, né? Não seria errado se um homem tem, mas eu coloquei aqui quase um cor-de-rosa, é a cor mais próxima que eu tinha de cor-de-rosa. Então, é mais para as mulheres, expressando amor. Ela quer que seu cônjuge, que seu marido expressa amor em palavras, com cartões, com presentes, com abraços, com beijos. E veja bem, braços e beijos fora da cama. Braços e beijos fora do sexo, não é? Não tem nada exatamente direto ligado com o sexo aqui. Isso é afeto, é carinho, ok? Então, braços, beijos, cortesias, criando, então, um ambiente que claramente e repetidamente expressa o amor do homem para ela, não é? No caso, não é? Que é mais para as mulheres. Então, Cantares, capítulo 1, versículo 2, diz: beija-me com os beijos da tua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho. Suave é o aroma de teus ungüentos. Como unguento derramado é o teu nome, por isso as donzelas te amam. Então, expressando com coisas. Até existe um livro também chamado 5 Linguagens de Amor. E nesse é por Gary Chapman, se não me engano. Aí, então, Gary, ele coloca aí uma das linguagens de amor é exatamente isso. Expressando o seu amor através de palavras ou cartões ou presentes, quer dizer, entende? Então, são maneiras de expressar o nosso amor. Mas aqui, afeto e carinho. Então, para o homem, no primeiro lugar, geralmente, é a satisfação sexual. Ele precisa sentir satisfeito no ato do sexo. Então, nesse caso, então, as mulheres têm que se dar para satisfazer ele no máximo possível. Na verdade, o homem também para satisfazer a mulher. Não estou dizendo que isso não pode ser também uma coisa que as mulheres sentem, mas aí geralmente é o homem que mais sente essa necessidade. Aí então, mulheres, esposas, se vocês sabem que o seu marido sente muito essa necessidade, então cabe a você fazer o quê? Se esforçar para suprir esta necessidade de tal forma que ele fica contente, que ele fica feliz no casamento, não é? No lado sexual. Então, entendendo a própria resposta sexual
e do seu cônjuge, tanto o seu como do seu cônjuge, aprendendo a tirar o melhor daquela resposta do outro, pensando no outro, sempre pensando no outro, de forma que a relação sexual seja mutuamente satisfatória e agradável. Até o homem, geralmente, ele se sente mais satisfação quando também ele sente que a sua esposa está sentindo muita satisfação com o ato também, ok? E quando ele sente que ela só está presente, mas não sente nenhuma satisfação, então ele também não vai sentir muita satisfação. É um fato que isso acontece. 1 Coríntios 7:4, a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido, e também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Então, realmente, a mulher deve fazer para o homem o que ele precisa para sentir satisfeito no ato sexual, e também o marido deve fazer a mesma coisa. Deve ser mútua, realmente, né? Então, e isso vai, está entendendo? Então, satisfazendo as necessidades é que nós enchemos o banco de amor, ok? E que fica até transbordando, né? Quanto mais a gente pode suprir as necessidades do nosso cônjuge. Diálogo, geralmente as mulheres que querem falar, que querem conversar. Mas aqui eu coloco diálogo, não é simplesmente ela conversando, mas é uma troca de palavras também, de pensamentos, de sentimentos, guardando tempo, então, cada dia para falar um ao outro sobre eventos do dia, sentimentos e planos, evitando declarações bravas, julgamentos ou lembrando erros do passado. Nunca devemos levantar erros do passado, mostrando interesse sincero nos tópicos favoritos do cônjuge, equilibrando conversação para informar, investigar e entender um ao outro, e dando atenção não dividida um ao outro. Olha, veja bem, o homem às vezes liga a televisão, ele fica lá, a mulher começa a conversar, né, e ele está ligado nas notícias, ele está ligado no jogo de futebol. Olha, é melhor desligar e prestar atenção e realmente entender o que ela está fazendo, e ela gosta disso. E isso agrada ela. Quando ela tem um marido que sabe escutar ela, que sabe ouvir o que ela está sentindo, o que ela fez durante o dia, e até também trocando palavras também, falando para ela os seus sentimentos e o que você fez durante o dia. Cantares, de novo, 8:13. Ó, tu que habitas nos jardins, os companheiros estão atentos para ouvir a tua voz. Faze-me também ouvi-la. Né? Então, nós devemos ter essa atitude. Eu quero ouvir o meu cônjuge, principalmente homens, para o que você está fazendo, para escutar a sua mulher, e você vai estar enchendo o banco do amor dela, ok? De vocês. Então, veja, Tiago também, sabes estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Então, no quarto lugar, vou apressar aqui um pouco, né? Eu tenho um esboço que eu posso dar para você, eu já dei para Hertz e ele pode entregar para todos vocês, mas a companhia de lazer, o homem, então, gosta de ter uma mulher que acompanha ele, ok? Acompanha ele até em coisas de lazer e diversão, né? Também é um bom momento, né? Quanto mais tempo a gente passa juntos, né? A gente tem mais tempo para conversar, para dialogar, né? Então, desenvolvendo um interesse nas atividades recreativas favoritas do cônjuge, aprendendo a ser feliz, ser eficaz neles e unindo-se nessas atividades, Olha, eu duvido que a sua esposa vai jogar futebol com você, mas talvez, quem sabe. Eu e Kat sabe o que nós fazemos, nós assistimos. Ela também é torcedora
do Esporte Clube do Recife. Então, nós sempre assistimos os jogos juntos e ela vibra tanto como eu vibro também. É muito bom, sabe? Então, nós estamos juntos. Até a gente vai no campo, a gente já assistiu vários jogos. Parece que cada vez que a gente vai, o Sport ganha. Então, o Sport está me contratando para ir em todos os jogos, né? Com o Kathy, porque sempre ganha quando a gente vai. Mas aí, então, é uma coisa que a gente faz juntos. É um interesse dela, é um interesse nosso. Então, tenta encontrar coisas de mútuo interesse e fazer essas coisas juntos, sabe? Se elas se forem desagradáveis, depois de experimentadas, procure atividades recreativas novas e mutuamente agradáveis. Também eu tenho uma lição só sobre essa parte aí e como vocês podem fazer isso, mas eu acho que vocês podem fazer. Então, Eclesiastes 9:9, goza a vida com a mulher que amas, todos os dias de tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção nesta vida pelo trabalho com que te afadigaste debaixo do sol. Goza a vida com a mulher que amas. Olha, deixe-me até bem, eu não vou voltar, mas homens, pense bem sobre isso. Eu sei que alguns homens querem jogar futebol, querem passar tempo com os outros homens, sabe, e fora de casa, mas, olha, repensa isso, sabe, porque se vocês encontram alguma coisa que vocês podem fazer juntos, é bem melhor para o seu casamento. Você está enchendo aquele banco do amor. Então, aqui, honestidade. A mulher não aguenta desonestidade, não aguenta mentira e quase sempre descobre a mentira. E aí acaba com a confiança. Não é? E realmente, se você não está sendo honesto, bem, no primeiro lugar, você é um cristão. Né? A palavra do cristão, Jesus disse, é o quê? Sim, sim e não, não. E o que passa disso já é do maligno. Né? Então, mas isso quer dizer, alguns homens acham que não está sendo desonesto quando falta a transparência. Mas a falta de transparência também é uma desonestidade, porque você está escondendo o jogo, né? Aí não pode esconder o jogo. Deixa-me contar uma história rapidamente. Um homem perdeu o seu emprego e ele diz: puxa vida, eu não vou contar isso para minha esposa, porque ela vai ficar muito sem jeito, chorando e tudo mais, e preocupada. Então, vou poupar ela, não vou dizer nada para ela. Aí, tudo bem. Então, ele, no primeiro dia, depois de perder, ele se levantou, né? Ele se preparou para sair, como sempre, né? Fez até o seu almoço, né, para levar com ele, e saiu de casa como se ia para o emprego dele, mas não tinha emprego. Aí, então, mas o que ele fez? Ele ficou procurando emprego. Ele fez os currículos e foi entregando currículos em vários lugares. Não é? Foi passando tempo, dia após dia, ele fingia que estava tudo bem. Não é? Mas ele não mentiu, ele não disse para ela nada, ele só ficou calado. Né? Aí, então, ele saindo todo dia. Finalmente, depois de um bom tempo, ele chegou em casa tudo alegre, disse: oi, meu bem, vem cá, eu tenho uma coisa ótima para contar para você. Eu encontrei um novo emprego, sabe que eu perdi o emprego alguns meses atrás, eu encontrei um novo emprego agora e puxa vida, eu vou ganhar mais dinheiro do que nunca nesse novo emprego. Aí, a esposa começou a chorar. Disse: mas meu bem, qual é o problema? Você não ouviu? Eu vou ganhar mais dinheiro ainda. E ela disse: você perdeu seu emprego? E você não contou nada para mim? Como é que eu posso confiar em você novamente? Como é que eu posso confiar em você? Poxa, então ela perdeu confiança nele por falta de transparência. Então, eu sei que existe aquela coisa, não leva o seu trabalho para casa, né?
Não descarrega coisas do seu trabalho em cima da sua esposa. Bem, ele aqui está dizendo que isso não é bem a verdade. Talvez você não tenha que entrar em todos os detalhes, né, sobre os problemas lá do emprego, mas você tem que ser transparente. Você não pode esconder o jogo, porque fazendo isso você vai perder a confiança da sua esposa. Então, as esposas querem honestidade e transparência, descrevendo os próprios sentimentos positivos e negativos, eventos do seu passado, eventos diários e programados, planos para o futuro, nunca deixando o cônjuge com uma falsa impressão, respondendo honestamente e completamente às perguntas do cônjuge. Eu sei que às vezes é difícil quando a esposa chega com aquele vestido, ele diz: oi, meu bem, você gosta desse vestido aqui? Aí você acha a coisa mais feia que você já viu, né? Mas você não quer ofender ela, então você acaba mentindo, não é verdade? Não deve mentir, não. Inventa alguma coisa aí, diga: oh, esse vestido é muito interessante. É interessante, né? Aí, bem, Mateus 5:37, né? Seja, porém, a tua palavra sim, sim e não, não. O que disto passar vem do maligno. Já tinha citado isso. Outro aqui. Os homens que é cônjuge atraente. Aí alguém pode dizer: não, mas como é que ela vai ser atraente? Aquela mulher aí. Eu vou lhe dizer alguma coisa. Depende muito de como você se vestir, de como você se maquiar, de como você fazer o cabelo. Eu vou lhe dizer o seguinte: eu nunca vi uma noiva, talvez vocês é diferente, né? Eu não sei. Mas eu nunca vi uma noiva feia. Nunca vi. Já fiz muitos casamentos, mas eu nunca fiz um casamento com noiva feia. Então, depende. Então, o que acontece quando a gente casa? Tanto o homem como a mulher. Eu confesso, o homem também faz isso. Ele para de cuidar da sua aparência. Ela para de cuidar da sua aparência. Não deve. Não deve. O marido quer ter orgulho da sua esposa. Então, faça o máximo possível, mantendo-se fisicamente bem, com dieta, exercício, com cabelo, roupas, de modo que o cônjuge ache atraente e de bom gosto. Então, nem todo mundo sente essas mesmas necessidades, então você tem que examinar se é uma necessidade que vocês sentem em seu casamento. Cantares 4:1, como és formosa, querida minha, como és formosa, os teus olhos são como os das pombas e brilham através do teu véu. Os teus cabelos são como rebanho de cabras. Agora, eu não sei, hoje em dia não seria muito bom dizer isso para a sua mulher, não, né? Mas os teus cabelos são como rebanho de cabras que descem ondeantes do monte Gileade, né? Então, também, então, as mulheres gostam muito de apoio financeiro. Eu coloquei apoio aqui, ele colocou apoio, eu creio, na tradução, mas eu diria segurança, talvez seja uma palavra até melhor. As mulheres gostam de sentir seguro. Eu sei que no meu casamento, cada vez que eu tenho uma ideia boba, né, para investir o nosso dinheiro, alguma coisa, a minha esposa quase começa a chorar, né, porque ela acha que eu estou fazendo um grande erro e eu já errei. Eu já perdi dinheiro nesses negócios aí também. Por quê? A mulher, ela quer sentir seguro quanto ao lado financeiro, sabe? E se ela não se sente segura, seu marido faz coisas que está realmente jogando fora desnecessariamente as finanças da família, então não agrada a ela e ela não vai ser nenhum depósito no banco do amor, né? Então, assumindo a responsabilidade financeira, o homem, principalmente, eu sei que mulheres trabalham hoje também, mas mesmo assim, essa é uma necessidade que muitas mulheres, pelas pesquisas desse autor, né, que sentem. Então,
A responsabilidade financeira para abrigar, alimentar, vestir a família com um padrão de vida aceitável ao cônjuge, não é? Para evitar horas de trabalho e viagens que são inaceitáveis ao cônjuge. Então, tem dois lados, né? Que alguns homens trabalham tanto que nem chegam em casa, não é? Que estão sempre viajando, que estão sempre longe de casa. Também isso não é bom. Aí, então, 1 Timóteo 5:8, ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da sua própria casa, tem negado a fé e é pior do que descrente, ok? E 8, apoio doméstico. Você pode pensar que a mulher quer esse apoio doméstico. Não, não é isso que nós estamos pensando aqui. O que o autor explica é que o homem, quando ele chega em casa, ele quer a casa limpa, ele quer o seu jantar, ele quer tudo arrumado, entende? Então, diz aqui, criando um ambiente de casa que ofereça um refúgio das tensões da vida. Ele está trabalhando lá no emprego dele e ele sente muitas tensões, né? O patrão está sempre reclamando, né? Ele tem essas coisas. Aí, quando ele chega em casa, ele quer se sentir seguro também na casa dele. Ele quer sentir como se ele é o rei, né? No seu reino, lá na sua casa. Então, as mulheres podem ajudar ele. Eu sei que hoje em dia as coisas são diferentes, que as mulheres que trabalham fora de casa. Então, e tem que ter uma ajuda mútua nesses casos, né? Mas, quanto possível, mulheres, os homens sentem isso. Mesmo com as mudanças, os homens continuam sentindo isso. E, na medida possível, se você faz ele sentir muito bem na casa, quando ele chega depois de um dia difícil, né? Então, você está enchendo o banco do amor dele. Provérbios 31:27. Na verdade, aqui falando da mulher, né? Mas ela atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça, né? Mas eu creio que essa mulher virtuosa tinha um marido que amava muito ela e que o banco de amor deles ficava bem cheio. Então, dedicação à família. A mulher sente que o marido tem que passar tempo com as crianças, né? Que não é somente o papel dela criar os filhos, que ele também tem que participar, passando tempo até com os filhos também, programando tempo, então, e energia suficiente para o desenvolvimento moral e educacional das crianças, lendo para eles, levando eles em excursões frequentes, não é? Levando eles para o parque, levando para jogar futebol, levando eles para fazer essas coisas, aprendendo sobre métodos de criação apropriados, discutindo esses métodos com o cônjuge, evitando qualquer método de criação ou ação disciplinar que não tenha apoio entusiástico do cônjuge. Então, tem que chegar a acordo sobre como criar, mas as mulheres apreciam muito, agrada muito às esposas quando nós, maridos, passamos tempo com nossos filhos, até nas diversões, até nos esportes, até nesses passatempos, sabe? Passando tempo mostrando que você ama os filhos também e mostrando que você tem interesse no crescimento deles, na educação deles também, e não deixando tudo a eles. Efésios 6:4, e vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criá-los na disciplina e na administração do Senhor. E, finalmente, então, respeito e admiração. Bem, eu vou confessar alguma coisa a vocês. Eu sou um homem, então sexo é muito importante para mim, como praticamente todos os homens, não é? Tem diminuído um pouco ao longo desses anos, não é? Com a minha idade e tudo, e a idade dela, mas ainda é importante. Então, mas esse aqui talvez chega no topo da minha lista também de coisas importantes para mim. Cada pessoa é diferente
Então, vocês têm que examinar essas coisas e ver o que é mais importante para você. Quais são as coisas nesta lista que você não vai ser feliz se o seu cônjuge não está satisfazendo essa necessidade sua, ok? Então, o seu cônjuge, então, descobrindo isso e fazendo, então você vai ser muito feliz no relacionamento. Para mim, admiração e respeito é muito alto na minha lista. Olha, veja bem, às vezes eu prego, às vezes eu dou um seminário como eu estou dando hoje à noite, e às vezes as pessoas chegam a mim e dizem, oh, irmão, isso foi tão bom, muito obrigado, muito obrigado. E eu agradeço também, né? Não é que eu não quero ouvir os irmãos falar uma coisa dessa. Eu acho que todos os homens que fazem, as mulheres também, quando fazem, eles querem também ouvir essas coisas, né? A admiração. Mas eu vou lhe dizer, quando a minha esposa chega a mim e ela diz, oh, você fez tão bem, aí é completamente diferente do que vocês fazendo. Completamente diferente. Enche o banco, né, com amor, porque é uma necessidade que eu sinto. Talvez eu falte um pouquinho de segurança, alguma coisa nas minhas palestras, nas minhas pregações. Então, quando ela fala isso, então, puxa, eu me sinto seguro. Eu me sinto seguro com a fala dela. Então, alguns homens. Então, é de 1 até 10, gente, mas lembra que não é em ordem de importância para você. Você pode mexer com essa sequência. Não é? Até alguns homens podem até colocar. Num seminário que eu fiz, e que, quando a gente tinha mais tempo, aí um homem colocou, a gente fez um exercício aí para descobrir as suas necessidades emocionais, e ele colocou no primeiro lugar afeto e carinho. E eu estranhei um pouco, né? Porque homem geralmente não sente tanta necessidade de afeto e carinho. Eu mesmo. Eu não gosto que ninguém mexa com o meu cabelo, que não fica tocando em mim, segurando a minha mão. Eu mesmo, isso não faz nada para mim, não é uma necessidade que eu tenho. Mas esse homem, ele colocou afeto, que geralmente é para as mulheres. Não tem problema. Não tem problema. Não quer dizer que ele foi efeminado ou alguma coisa também. Ele não era. Mas é uma coisa que ele gostava e sentia. Então, você tem que descobrir, principalmente você, tem que descobrir as necessidades que seu cônjuge sente. E você tem que se doar, se dar para suprir aquela necessidade para seu cônjuge. E aí, mais bem-aventurado é aquele que dá, ok? Do que aquele que recebe, né? Então, mais bem-aventurado é dar do que receber, né? É que Jesus falou em Atos 20, 35. Então, aqui, respeito e admiração, então. Talvez não seja como eu, bem lá no topo da sua lista, mas descobre o que você precisa, entendendo, apreciando o seu cônjuge mais que qualquer outra pessoa, nunca o criticando, mas mostrando um profundo respeito e orgulho do que ele ou ela faz, né? Mas geralmente é para os homens que precisam disso. Provérbios 31, também falando da mulher virtuosa, muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme o Senhor, essa será louvada. Dai-lhe do fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. De público. Então, expressando admiração e respeito pelo que faz. Gente, eu acho que eu já passei o meu tempo. Eu não sei, ninguém falou o tempo exatamente, então eu me sinto seguro agora, porque ninguém falou quando deve terminar. Mas eu estou olhando o relógio aqui, já é, ok, 8h15. Então, eu vou encerrar aqui. Como eu disse, Hertz tem, então, esse esboço. Se vocês querem, ele pode passar para vocês. Muito obrigado. Ok, Randy, obrigado. E tranquilo em relação ao tempo. A gente vai só fazer o seguinte, antes de abrir
para que as pessoas façam alguma pergunta ou comentem, façam algum comentário, a gente vai, por conta do horário, fazer logo a oração final, tá ok? Mas depois da oração, a gente vai liberar os microfones e quem quiser falar, se manifesta que a gente dá a voz, tá bom? Só um minuto. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, grandioso Senhor, o Senhor que nos comprou pelo grande e único, precioso sangue derramado naquele madeiro, Senhor. Obrigado, Pai, pelo muito já feito pelo Senhor, pelo que o Senhor está fazendo nesse exato momento, Pai. Nos proporcionando, Senhor Deus, a Tua vontade para nossas vidas. Bem como, Senhor Deus, a eternidade, Senhor Deus, para podermos vivermos eternamente na Tua presença, Senhor. Obrigado, Pai, por esses ensinamentos. Obrigado pelo Teu servo, Senhor Deus, que se disponibilizou, Pai, a nos trazer, Senhor Deus, o Teu querer para nossas vidas. Não só conjugal, mas em todos os sentidos de nossas vidas, Senhor. Que sejamos sábios, que sejamos, Senhor Deus, pessoas compromissadas, Senhor Deus, a sempre estar Te honrando e Te glorificando, todos os dias de nossa vida, para que possamos, Senhor Deus, ser frutificadores, Senhor Deus, aqui na terra, de acordo com a Sua vontade na nossa vida. E é no nome do nosso Senhor Jesus Cristo que oramos e Te agradecemos. Amém, Senhor. E, Randy, mais uma vez agora em nome do Ministério de Casais, a gente te agradece pela oportunidade, pelo teu tempo, tá certo? Que eu sei que é bem corrido, bem procurado, muito procurado. Então, foi muito bom o encontro, foi muito bom esse momento. Só temos que te agradecer, tá bom? E agora, quem quiser falar alguma coisa, por favor, se manifesta, ou levanta a mãozinha no aplicativo, ou faz um sinal no vídeo, que a gente libera aqui o microfone, tá ok? Se eu não estiver vendo, deixa eu ver aqui, botar aqui o chat também. Opa, pronto. Rogério. Depois de uma palestra dessa, eu estava pensando aqui, hoje eu vou depositar um lobo-guará no Banco do Amor, viu? Duzentinho. Ó, eu tirei a trava do microfone, tá ok? Então, quem quiser falar, já pode habilitar o seu microfone, aí já fala, tá certo? O meu desejo é que todos os bancos de amor, né, ficam cheios e até transbordando para todos vocês. Randy, boa noite. Oi, Ayrton, tudo bem, Ayrton, irmão? tudo bem? O que fazer para maridos esquecidos e às vezes esquecem de depositar o lobo-guará do Rogério? Qual a tática, estratégia para usar? Este é o grande problema, né? Não é que nós decidimos parar. A gente não decide parar. Acontece quase que naturalmente, mas a gente deve lutar contra a natureza, então. A gente deve lutar contra essa natureza de parar de fazer isso, sabe? Obviamente, na conquista, na época do namoro, na época do noivado,
Então, a gente não esquece, porque a gente não conquistou ainda, né? A gente não está casado. Então, uma vez que a conquista já foi feita, a tendência é parar. Então, eu só posso dizer que a gente tem que entender isso, no primeiro lugar, ser consciente disso e lutar contra esta coisa natural que acontece, que é parar de fazer os depósitos e você também pode fazer o seguinte, você vai fazendo depois dessa aula agora, você pode agora propositadamente fazer os depósitos, não é? Fazer uma decisão, eu vou fazer depósitos constantemente. O que acontece com qualquer coisa boa em nossas vidas? No início, não é nosso hábito. Não é nosso hábito, né? Aí, então, durante o namoro, mais uma vez, durante o noivado, durante a conquista, então a gente teve o hábito de fazer. Mas a gente casou, a gente perdeu o hábito. Então, o que a gente tem que fazer é criar um hábito novamente para estar sempre pensando em o que eu posso fazer para agradar a minha esposa. Quais são as necessidades dela? Você precisa até aprender quais são as coisas que ela mais sente. Não é aquela lista de 10 todos, né? Não é. Aqueles são exemplos. Não é? Mas uma vez que você aprende o que agrada a ela, o que ela quer, o que ela sente feliz quando você faz, então você vai fazendo e variando, né? Não sempre fazendo a mesma coisa, mas criando aquele hábito novamente. Sempre conquistando ela, né? Obrigado. Oi, Gutierrez, vai falar? É só agradecer pela palestra, né, pelo conteúdo da mesma, foi muito bom. Que cada um dos presentes possam... Porque assim, a palavra ela vai entrar, ela vai causar alguma coisa, né? A Bíblia diz que a palavra de Deus ela não volta vazia, né? De fato, acontece alguma coisa dentro de nossa mente, nosso coração. Talvez algumas coisas que nós maridos precisamos mudar, talvez alguma coisa que esposas precisam mudar, né? Assim, o que eu gostaria de falar é que cada dia é um recomeço, cada dia é uma nova oportunidade, né? Nós não podemos olhar para trás, olha, não tem como resolver, não tem como melhorar. Sempre tem como melhorar, sempre tem como mudar, né? Cristo, ele é uma coisa que se renova, que se transforma, que causa mudanças constantemente. Então, que nós possamos, de fato, mudar nossos casamentos por aquilo que é o certo, né? Fazer ao nosso cônjuge aquilo que nós queremos que o nosso cônjuge faça para conosco, né? É isso. Sabe alguma coisa, Gutierrez? Obrigado. Às vezes a gente esquece as pequenas coisas. Quando falo de afeto e carinho e presentes e coisas assim, nem sempre são coisas grandes, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo, né? Andar de mãos dadas. Para mim, eu não sinto uma necessidade de carinho, então para mim não faz muito diferença. Mas eu sei que faz diferença para Kathy, que Kathy gosta quando eu pego na mão dela. Então eu vou fazer o quê? Vou pegar na mão dela, não é? A gente vai para o shopping, não é? Passeando no shopping, eu vou pegar na mão dela, dentro do shopping. E outra coisa, diálogo. Diálogo é tão importante em todos esses lugares, não é? Seja sexo, seja o lado financeiro, não é? Conversar sobre estas coisas para realmente entender o que o outro quer, o que o outro, o que agrada ao outro, né? E aí, então, você pode fazer. Durante anos, até passeando no shopping, eu sempre pegava a escada rolante primeiro, né? Ok? Sempre, ou descendo ou subindo, não fazia diferença. Eu sempre ia primeiro. Bem, um belo dia, Kathy conversando comigo, ela disse, sabe alguma coisa? Eu nunca gostei de você ser o primeiro na escada rolante. Eu sempre queria ser o primeiro. Eu disse, por que você não falou?
Por que você não falou? Agora, se eu não esquecer, que eu ainda posso esquecer algum dia, agora a gente está no shopping, a gente chega à escada rolante, quem vai primeiro? Agora ela vai primeiro. Porque, na verdade, para mim não faz diferença nenhuma. Não faz diferença. Mas eu sei agora que cada vez que eu deixo ela ir primeiro, eu estou recebendo um pouquinho mais de amor para o banco, né? Um pouquinho mais. Então, esse tipo de coisa não tem que custar, né? É só desenvolver um hábito de estar sempre pensando no outro, o que agrada o outro. Deixa eu aproveitar agora para fazer um comentário também. Eu acho que quando a gente tem a percepção desse saldo, ajuda muito na relação. Então, é fácil reclamar, meu cônjuge, não posso cometer uma pequena falha que ela já vem com 7 pedras na mão. Mas se eu tenho a percepção de que, rapaz, mas é porque meu banco do amor com ela realmente está baixo, está com saldo muito baixo, então isso acaba provocando essa reação explosiva, e aí, tendo essa percepção, você acaba investindo mais na relação, tendo a oportunidade de investir mais para fazer os depósitos, os devidos depósitos. Bom. Muito bom. Mais alguém, então, quer comentar alguma coisa? Ok, Selma. Pode habilitar o microfone, tá? Oi, boa noite, irmãos. Selma. Sim, olá, Randy. Boa Tudo noite. bem? Tudo bem? Tudo bem? Tá em Rio ou tá em Recife? No Rio. Rio de Janeiro, tá vendo, gente? Isso. É de Rio de Janeiro. Eu vi o seu nome aí, Selma. Que coisa boa, saudade de vocês. Pretendemos ir em Recife no final do ano. Estamos fazendo planos ainda. Eu pretendo estar em Recife em janeiro. Eu estou nos Estados Unidos. A mãe da minha esposa, gente, pode ficar com ela nas suas orações, por favor. Ela não está bem. Então, a gente veio para os Estados Unidos para Kathy ficar perto da mãe dela. Também eu enchi o banco do amor fazendo isso. Sabe por quê? Porque, veja, tudo que eu estava fazendo no Recife fazia exatamente assim, por Zoom, não é? Pelas tecnologias que a gente tem. Eu não saía de casa, não estava saindo de casa. Então, eu disse, puxa vida, como é que eu vou privar a Kathy de visitar a mãe dela que está mal, quando eu posso fazer tudo que eu estou fazendo dos Estados Unidos? Aí, então, a gente veio aqui e eu estou tão ocupado agora dos Estados Unidos como, na verdade, às vezes eu até penso que eu estou mais ocupado agora do que eu estava antes da pandemia. É verdade, mas é verdade. E foi uma sábia decisão. Eu tenho certeza que o banco ela está podendo até fazer empréstimos. Mas alguns pontos muito importantes que foram tocados aí é você entender qual a necessidade do seu cônjuge. Porque, às vezes, eu vou querer fazer para ele as minhas necessidades. Sabe? Às vezes, tem até uma história que conta que um casal, depois de quase 40 anos de casado, ela queria se separar porque ela não aguentava mais comer a coxa da galinha. Só que a coxa da galinha era a parte predileta dele. E ele dava para ela porque ele dava o melhor dele para ela. E não é assim que funciona em um relacionamento. Eu preciso para ele o que ele gosta. Eu preciso descobrir. Muito bem lembrado, Selma. É como aquele homem que eu vou comprar chocolates para minha esposa. Mas ele nunca parou para perguntar se ela gosta de chocolate e ele acaba comendo tudo, né? Na verdade, ele está comprando para ele, né? Mas ela não come. Né? Então, tem que saber mesmo. Né? Isso, Mauro aqui já sabe. Ele não chega em casa com flores para mim, porque ele sabe que eu não gosto. Não é que eu não gosto, é que eu prefiro que ele traga um hambúrguer, uma coxinha, uma jaca, alguma coisa assim. Então, ele já descobriu isso. Cuidado com o peso aí, viu? Cuidado com o peso. Ele sempre traz moderado. Mas isso é um ponto muito, muito, muito importante, muito bom. É importante. Tem que saber o que o seu cônjuge quer, o que prefere, as necessidades que tem.
Isso. E uma outra observação, quando você estava falando do banco do amor de casa e do banco do amor do escritório, do trabalho, ou seja, lá de onde for. Quando ele ou ela, para de fazer o depósito em casa e começa a fazer depósitos lá no trabalho, isso já não seria um adultério no casamento, porque ele está violando... Emocionalmente, algumas pessoas referem isso a adultério emocional, não é física, não é física ainda, né? Então, e depende, às vezes é só uma questão de amizade. Muitos, eu vou falar dos homens, né? Muitos homens dizem, não, mas é inocente, não quer dizer nada. E, na verdade, no início, é essa lição que eu tenho sobre esses passos que levam alguém a cometer adultério. Muitos bons homens que cometeram adultério, eles não se levantaram de manhã um dia e disseram, hoje eu vou cometer adultério. Isso geralmente não acontece. Alguém da igreja, um ministro da igreja que cometeu adultério, ele não decidiu fazer isso. Ele, pouco a pouco, se envolveu num relacionamento que levou ele a cometer adultério. Exatamente. Então tem que saber os sinais. Então, eu tenho essa outra lição que fala sobre os sinais, não é? Porque entendendo os sinais, então pode evitar. Então, essa amizade pode ser inocente, mas você tem que colocar limites e não passar aqueles limites. Porque passando aqueles limites, aquilo vai desenvolver num relacionamento que pode até ser mais forte do que você tem em casa. E aí é o grande perigo. Exatamente. Não é que seja pecado ter uma amizade ou admirar alguém. Não, esse ponto não é pecado, mas é quando ele deixa de fazer os depósitos em casa e escolhe depositar lá. Sim. Isso. Pronto. Mas era só isso, eu né? tenho uma pergunta também, viu, Randy? Uma boa noite aí, viu? Obrigado, Luciano. Tudo bem? Tudo bem, irmão. Eu queria fazer uma pergunta. Quer dizer, na verdade, não é apenas uma pergunta, uma observação também. Tá. Pode? Um instante. Eu estava observando, Randy, quando você fez a menção, boa noite a todos, a questão do tratamento, né, da regra de ouro, de prata, de bronze, de ferro, né? Sim. De repente até poderia ter uma regra de ferrugem, né? Sei lá, um ferro enferrujado. Eu estava observando o seguinte, que eu acho que esse ponto que você colocou, irmão, você foi muito feliz nas suas colocações sobre a forma como nós tratamos o nosso cônjuge. E se nós formos traçar um paralelo do que Deus requer de nós no tratamento de uns para com os outros. Então, por exemplo, Efésios e Colossenses fala sobre ternos afetos, de misericórdia, de amor, de bondade, no tratar de uns com os outros. E antes de mais nada, essa pessoa que divide a vida com a gente é a nossa irmã em Cristo. É isso? É nossa irmã em Cristo. E nós precisamos ter um tratamento digno com a nossa irmã em Cristo. Então, isso é muito preponderante e, se possível, o que eu gostaria que você explanasse para a gente, Randy, e essa é uma dúvida minha autêntica e que eu tenho há muitos anos, a questão de como tratar, né, como lidar com isso na disciplina espiritual. Por exemplo, se eu vou ao culto em Boa Viagem, e vocês percebem, os irmãos percebem, eu sendo ríspido, grosso, maltratando uma irmã em Cristo ali. E isso sendo recorrente, será que eu não vou ser alvo de uma disciplina, né? Eu não vou ser chamado para uma correção, que pode gerar uma repreensão? E no caso dos casamentos entre os irmãos, que é um fato que isso acontece porque a gente ouve as queixas, sim. Tá? E até eu mesmo quero me colocar, bem, eu não tenho sido tão perfeito durante toda a minha vida no tratamento com a minha esposa, eu preciso tratá-la melhor ainda do que eu já trato. A gente trabalha isso, mas a gente busca reconhecer esse fato. Então, o que fazer? O que fazer, né? Eu digo,
até pensando em sair dos lares uma maldição que possa afetar a vida de toda a congregação. Então, você imagine vários lares onde os cônjuges não se tratam como irmãos em Cristo, o que é uma completa derrota, porque é irmão e é cônjuge. O que é que você poderia nos clarear um pouco mais a respeito? Bem, eu não sei se eu posso, irmão. Realmente você tem razão. E a solução, como você já disse, eu disse um pouco sobre isso também. Na verdade, a solução em todos os lugares, inclusive em nosso lar, é quando nós vivemos a vida cristã em nossos lares, então as coisas vão bem. Principalmente quando os dois estão, né? Porque casamento é dois, né? Então, quando os dois cônjuges estão vivendo realmente os princípios da vida cristã, então vai bem em casa. E o que acontece, e o que você está falando, eu entendo que muitas vezes, fora, lá na igreja, nós tratamos as pessoas excelentes, né? Não temos problemas de nos dar, nos sacrificar para o bem deles, mas em casa a gente trata, né, ruim, muito ruim. Bem, eu acho que alguma liderança de igreja, e eu já conheço casos, na verdade, o que eu estou falando aqui, é que cônjuges têm aproximado a liderança da igreja, os presbíteros aqui nos Estados Unidos, que tem muitas igrejas com presbíteros, infelizmente no Brasil não tem tantos, mas geralmente tem alguém mais espiritual lá na congregação que pode ajudar, então aproxima dessas pessoas e conversar, lá em casa ele está fazendo isso, fazendo aquilo. Aí, então, realmente, eu creio que a igreja mesmo pode disciplinar. Agora, o problema, às vezes, ele disse, ela disse outra coisa, aí, então, não há testemunhos, né, que confirmam e alguém nega de estar tratando naquela maneira. Mas, na medida possível, eu creio que até a igreja mesmo pode tomar disciplina também, mas para poder tomar disciplina, precisa saber o que está acontecendo. Nenhum irmão deve tratar sua esposa, nenhuma esposa deve tratar seu marido mal em casa. Mas, além disso, eu não tenho muito mais que eu posso pensar agora nesse momento. Muito obrigado, irmão. Mas já ajudou bastante aí a pensar, né? E fica também a cargo da consciência de cada um de nós para com Deus, né? A gente não pode correr uma carreira cristã que vamos todos aqui concordar que não é fácil, tá? E perder a nossa salvação porque a gente é santo na igreja e mundano dentro de casa. Obrigado, irmão. Não pode. De nada. Obrigado. Ok, pessoal. Alguém mais quer comentar alguma coisa? A gente já está bem avançado na hora. Não? Então, vamos abrir aquele momento para a despedida, né? Quem quiser habilitar o microfone só para se despedir. Novamente, muito obrigado, Randy. Tá bom, de nada. Foi muito bom estar com vocês. Me convide de novo. e gostaria de voltar. Agora, Kathy tinha outra coisa. Ela não está aqui comigo. No início ela estava, mas ela saiu para a casa do irmão dela. E até para eu não fazer um saque bem grande no Banco de Amor, eu não vou ficar aqui agora. Eu vou me despedir logo, porque eles estão me esperando lá na casa do irmão dela também. Tá bom? Muito obrigado. Mas muito obrigado pelo convite. Boa noite, meu senhor. Uma boa noite, tudo de bom. Tchau, boa noite, irmãos. Boa noite. Tchau, Selma. Boa noite, tchau. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Joana, cadê a Ruth, Joana? Cadê a Ruth? Ariel? Um abraço a todos, até amanhã no culto. Tchau. Tchau. Essa no trabalho. Oi? Bom, vou encerrar a sala, ok, pessoal? Obrigado, irmão. Tchau. Rogério, boa noite. Tchau. Joana, até amanhã.
Ministério.